Muito boa tarde, como estão vocês? Estamos experimentando um novo ângulo hoje. Sempre fundamental experimentarmos novo ângulo, não é por outro motivo que a vida nos traz as situações mais diferentes, não é por outro motivo que a vida nos traz a reencarnação. É através dela que espíritos que encarnaram muito como homens, como ricos, como brancos, podem renascer mulheres, pobres, negros e em diversas outras posições culturais, nacionais, de classe, de religião. Porque sim, é a verdade que nos libertará, e sim, é a verdade, nos aproximaremos da verdade por quanto mais ângulos conseguirmos olhar a vida. É da somatória, mais que a somatória, é da integração dos diferentes ângulos que conseguiremos nos aproximar da verdade, conseguiremos nos aproximar da libertação. Não basta, é claro, vivermos os diferentes ângulos, mas precisaremos também nos abrir ao aprendizado dos diferentes ângulos. É o que Jesus nos informou ao falar que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Estamos prontos para isso? Renascemos e renasceremos ainda algumas vezes no corpo. Mas quem está pronto para renascer na alma? Vamos pensar isso a respeito, com base, a partir desses heroísmos que nós cultivamos aqui na Terra, dessas posições que nós idolatramos na humanidade, que se revelam ser muito diferentes das posições, das perspectivas que vivenciamos no mundo espiritual. Na Terra são heróis aqueles que matam muito por uma nacionalidade, por uma nação, por uma bandeira, não é? Na Terra são ídolos, são líderes aqueles que batalham por uma raça, que sacrificam e se sacrificam por uma religião, por uma classe social, por um time de futebol. Será que é assim também? Será que é esse mesmo ponto de vista que temos após a morte? Vamos investigar isso na questão 317 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Não o melhor necessariamente, mas um dos excelentes livros espirituais trazidos à humanidade. Que tenhamos todos a abertura de espírito para lê-lo, para estudá-lo, para extrair dele esses diferentes pontos de vista. Porque o que a espiritualidade melhor pode nos dar é diferentes pontos de vista. Nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma religião espiritualista consegue resolver os nossos problemas. Nossas contas estarão lá, nossas doenças mesmo persistirão, se tiverem que persistir, mas com a perspectiva da eternidade nós nos tornamos capazes de nos aproximarmos do que Deus, do que a vida está querendo nos ensinar. E isso é
precioso. Vamos lá então. Questão 317, do item do capítulo A Vida no Mundo Espiritual, segunda parte de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Kardec formula assim: os espíritos conservam o amor à pátria após o desencarne? E o convite aqui é não nos fixarmos apenas ao amor à pátria, mas a todos os tipos de egoísmos coletivos, falsas identidades coletivas às quais nos apegamos, como se elas fossem o máximo, como se elas fossem a razão de viver. Todas aquelas que nós citamos e outras mais que surgirem às suas mentes. A resposta é: o princípio é sempre o mesmo. Quase todas as perguntas feitas por Allan Kardec obedecem a esse princípio. Qual? Para os espíritos elevados, a visão é uma, para os espíritos primitivos, a visão é outra. No caso do amor à pátria ou dos diversos egoísmos particularistas, separativistas que nós temos, funciona da seguinte maneira: a pátria, ou a classe, ou a religião, ou o time, ou a raça, é o universo. Para os espíritos comuns, a pátria na Terra é aquela que possui o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. São aquelas roupagens com as quais o ego se identifica. Para o espírito elevado é o universo, é toda a criação. Para o espírito primitivo, são essas identidades coletivas. Como perceber isso, como entender isso? Num comentário de Kardec nós temos um interessante estímulo. Diz ele assim: a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos elevados geralmente reencarnam na Terra por um período de curta duração. Tudo o que se faz aqui é muito mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens dão muito valor e importância para esses espíritos, os espíritos elevados, são coisas infantis. Assim, eles encontram na Terra poucos atrativos para permanecer, a menos que sejam chamados a contribuir para o bem da humanidade, uma missão. Os espíritos de um grau intermediário são os que se encontram entre nós com mais frequência, porém já consideram as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando estavam encarnados. Os espíritos vulgares, os comuns, primitivos, constituem a maioria da população invisível ao redor da Terra. Conservam as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que possuíam quando encarnados. Os relatos do mundo espiritual, com relação a esses espíritos menos evoluídos, é que entre eles permanecem as mesmas disputas, as mesmas guerras que a humanidade trava por aqui. Disputa entre os sexos, entre as classes, entre as raças, entre as nacionalidades, entre as religiões. Inúmeros os conflitos na dimensão espiritual mais densa, da mesma forma que são encontrados esses conflitos aqui no mundo encarnado.
os espíritos menos evoluídos se intrometem nas nossas reuniões, nos nossos negócios e nas nossas diversões, nas quais tomam parte mais ou menos ativa de acordo com o seu caráter. Muitas vezes, percebendo ou não, eles se situam no ambiente que sintoniza com as suas preferências e de lá buscam sugar as energias dos encarnados para obterem a sensação dos prazeres que eles tinham quando vivos. E é assim que nos ambientes onde se cultiva o sexo desregrado, podem ter certeza que haverá grande quantidade de espíritos nessa mesma sintonia. E assim, nas guerras, e assim, nas torcidas fanáticas do time de futebol, e assim no fanatismo religioso, e assim em todas as disputas humanas. Não é? Lógico. Parece absolutamente lógico. É a lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. E termina Kardec dando a seguinte reflexão a respeito desses raciocínios. Não podendo satisfazer as suas paixões inferiores, estimulam os encarnados e se comprazem com aqueles que a elas se entregam, como nós dissemos. Entre eles existem alguns mais sérios, que veem e observam esse comportamento para se instruir e se aperfeiçoar. Uma minoria dos espíritos que estão nesses ambientes estão para se instruir e para servir. Porque não há ambiente na Terra, mesmo os mais densos, em que não haja um olheiro, um representante, um embaixador da luz, que, percebendo naquela multidão de espíritos a existência de algum deles que está pronto para a mudança, aciona uma missão de resgate, e aquele espírito, mesmo os prisioneiros de hierarquias das trevas, são tirados, são resgatados, são cuidados, são zelados, sempre pela luz. Como disse Jesus, há mais prazer por uma ovelha que encontrou o bom caminho do que por 99 que permanecem seguras. Assim é com os nossos filhos também. Aquele que se perdeu e que se achou nos dará mais alegria do que aquele outro que sempre esteve no bom caminho. Não é assim? E precisa ser assim. Muito interessante. Que grandeza de ângulo essa visão nos traz, não é? Que libertação frente a essas utopias de vitórias e vencedores que, construída na Terra, tenta dominar nossas mentes. Como se o sucesso fosse ser heróis particularistas, separatistas, quando na verdade a separação não é heroísmo nenhum. A separação no geral e aqueles com os quais elas encontram eco, essas separações, nada tem de evolução. Os espíritos nos dizem muito pelo contrário que toda violência, todo primitivismo, toda inferioridade se caracteriza pelo egoísmo e pelo orgulho. Tudo que nos separa, podemos ter certeza, é primitividade, é violência.
ser heróis da separatividade nos fazem heróis de nada. Somente aqueles que, vivendo a sua separatividade, como mulheres, como negros, como pobres, fazem da luta por dessas populações, desses excluídos, uma bandeira de integração, de respeito, de solidariedade, de fraternidade. Somente esses, como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, honram a luta humana a partir da particularidade. Isso é possível? Claro que sim. O próprio Jesus buscava prioritariamente os excluídos, os leprosos, os pobres, os sofredores. Por quê? Porque essa condição favorece, se bem trilhada, se bem vivida essa condição, favorece uma expansão da solidariedade. Mas somente quando essas lutas não se dão contra ninguém, mas a favor do excluído, a favor da humanidade, incluindo os próprios representantes de outras raças, outras classes, outros sexos. A luta da mulher jamais poderia ser contra o homem, do pobre jamais poderia ser contra o rico, de uma religião contra a outra, de uma nação contra a outra. Ao contrário, maduras, disponíveis à elevação são as almas que reconhecem no adversário, no aparente adversário, uma grande riqueza e se coloca no lugar do outro para incluí-lo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas palavras e nas suas ações. Se a nossa luta partir da particularidade, da separatividade, que ela não se embriague, que ela não se atole na separatividade, ao contrário, façamos da luta pela valorização das minorias lutas nobres. E para serem nobres, elas precisam ser da inclusão, da fraternidade e da solidariedade. Estejamos no mundo sem sermos do mundo. Estejamos na particularidade, porque somos de um sexo, de uma raça, de uma nacionalidade, de uma religião, mas nunca menosprezando os outros. Ao contrário, respeitando, incluindo e aprendendo com o ponto de vista diferente. Viva a diferença. Que a diferença seja o nosso material didático, porque ele nos foi dado por Deus para nos estimular à completude. Relacionando-se homens com mulheres que se reproduz a humanidade, se dá perpetuação à espécie, se relacionando ricos com pobres, que a economia se movimenta nas iniciativas empresariais, nas iniciativas econômicas, se integrando às diferentes culturas que nós crescemos em ponto de vista. Mas apenas se embebidos da empatia e da compaixão, que tem uma expressão linda em Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Que assim seja, que consigamos viver essa diferença com grandeza, porque assim estaremos a caminho do amor sem fronteiras, do amor vivido por Jesus, que nada tem de particularismos, de oposições e de guerras. Por mais guerras que se tenham feito em nome de Jesus, o amor dele, a vivência dele, o exemplo dele sempre foi de inclusão. Sejamos cristãos que seguem o Cristo, e nem sempre o cristianismo.
porque o cristianismo é dos homens e o Cristo é de Deus. Aprendamos a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a nossa vida terá nisso um princípio ético lúcido, claro e prático. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos e vamos saudar os amigos aqui presentes, nossos companheiros desse ano todo, que tivemos a honra e a alegria de partilhar. Osório Simões Souza Filho, Feliz Natal, saúde e paz para você e para a família também. Adelaide Dias, boa noite. Enir Cajazeira, boa noite. Diana Costa. Andréa Santos, para você um Feliz Natal também, Andréa. Boa noite, Edgar. Kelly Cristina. A você e a todos, muita luz e muita paz no coração também. Rita Licássia, Feliz Natal para você. Rosa Nepomuceno, muito bom estarmos juntos. Domingo Natalo, muito boa noite. Renasçamos, meus amigos, com o ponto de vista espiritual, com o ponto de vista da eternidade, da perfeição, com o ponto de vista de Deus. É esse renascimento no Espírito que temos sido convocados há milênios, que estamos sendo convocados agora como nunca. Aceitemos o convite da vida, aceitemos o convite de Deus. Vivamos o particular com o olho no total. Amemos o outro, o próximo e a nós mesmos, mas ao todo, à perfeição, à eternidade, acima de todas as particularidades, de todos os seres, de todas as coisas. Esse é o mandamento de Jesus, esse é o norte das nossas existências. Um grande abraço, um prazer estar com vocês. Amanhã procuraremos estar juntos ainda às 17h30. Você é nosso convidado. Será um prazer estar com vocês aqui. Grande abraço, muita paz e bem para todos nós, para o mundo todo. Que essa lucidez de viver a diferença com olhos na eternidade e no todo, dilua todos os conflitos. Faça os seres abdicarem das suas guerras, das suas armas, dos seus ódios, das suas violências. Em nome do amor incondicional que une os melhores e um dia unirá a todos. Paz na terra aos seres de boa vontade. Graças a Deus. Até a próxima.